Bom dia, meu povo, gente boa. Hoje às 16h15 eu estarei no DCM TV, ao vivo, participando do programa. A princípio seria uma entrevista, mas não é bem uma entrevista, na verdade é uma participação. Estarei ali debatendo os principais assuntos do dia. Então, se você puder nos assistir por lá, faça isso e também divulgue para as pessoas, para que o nosso canal seja também conhecido. Gente, eu vou falar aqui hoje, rapidinho, sobre a essência da doutrinação ideológica dentro dos ambientes religiosos. Como a extrema-direita operacionaliza a fé e o anseio humano por espiritualidade de forma planejada para controle das pessoas e o perigo que isso representa e a dificuldade que teremos daqui para frente para lidar com o fanatismo que joga todos contra qualquer que tenha um pensamento humanista em nome de Cristo. Cristo, na verdade, passa a ser perseguido novamente por aqueles que se dizem cristãos, quando estes se projetam contra qualquer um que tenha o discurso de Cristo, do dividir, do compartilhar, do acolher, do respeitar, do amar incondicionalmente, dar a outra face, viver em amor, focar no crescimento espiritual. Esse discurso, que é o discurso de Jesus, virá alvo daqueles que se dizem cristãos, porque foram doutrinados dentro da ambiência religiosa pela extrema-direita que operacionaliza as religiões. Eu sou atacado aqui porque tem um discurso humanista. Eu coloco o ser humano em primeiro plano. O lucro, desenvolvimento, progresso, surge a partir do progresso humano, deste humano que se torna cada dia melhor e gera a partir de si mesmo coisas boas. Este é o progresso que eu acredito. E, em síntese, é o que Jesus ensinava. E eu não estou aqui com um discurso religioso. Calma aí, aguenta aí, não se precipite, pensando que eu vou doutriná-lo a partir de uma religião. Não, Jesus não fundou religião. Para começar, não existe religião fundada por Jesus. Nunca teve essa pretensão. Se você for ler, conhecer, entender Jesus histórico lá, ele não fala de templo. Ele não fala de trazer todos para um lugar e ensinar sistematicamente essas pessoas. Não, a vida cristã, segundo Jesus, é a vida que acontece enquanto você vive. Você pratica o amor e o respeito enquanto você vive. Não se dissocia a prática do bem com a prática do dia a dia. O bem não ficou reservado para uma hora de culto. Não, esse sistema todo presta um desserviço à evolução, ao crescimento, à emancipação das mentes das pessoas. O anticristo, teologicamente falando, ele nasce no ambiente religioso. Se tornou anti-povo quando é anti aqueles que representam o povo. Entende? Eu vou falar sobre tudo isso, mas vou pedir a você primeiro que, se você não é inscrito no canal, se inscreva e compartilhe o link do meu canal com seus amigos, compartilhe nas páginas, nos grupos, nas suas páginas, nas redes sociais e também deixe o seu like, gente, não custa nada você dar o like já, faça isso agora, fique aqui, porque este vídeo é um dos mais importantes, eu falo isso com toda a sinceridade do meu coração. A intenção que tenho neste momento é trazer a você informação que te dê subsídio para viver melhor, para ter mais bem-estar em meio a um ambiente caótico de muito radicalismo. Como se manter sereno em um mundo que se radicaliza? Como respirar, contar até 10 e agir racionalmente diante da irracionalidade crescente no mundo? Deixa o teu like, se você puder me apoiar, eu peço a você que apoie nessa chave que está aqui embaixo. 2 chaves, use uma, use outra, use qual você quiser. Mas apoie esse canal financeiramente, porque são essas pessoas que ajudam aqui, que ajudam esse canal a se manter no ar, já que eu não monetizo e que gasto muito, muito tempo da minha vida trabalhando com isso aqui. E deixando de ganhar com outras coisas que trazem a mim o sustento. Então, contribua se você puder. Vamos em frente. Gente, a respeito das pautas que circulam hoje nas mídias de informação,
É tanta coisa, mas eu quero me ater a detalhes do comportamento humano em relação a tudo que acontece. Não é uma análise específica em relação a algum ator do cenário político, mas de modo global, porque tudo que acontece, acontece de modo global. Modo global, inclusive nas ações isoladas, porque existe uma ação coordenada. O assunto do final de semana foi o Frei, Frei de extrema direita, que veio com um discurso bíblico, entre aspas, para validar qualquer que seja a doutrina não religiosa, mas, sobretudo, a doutrina ideológica e política. Nós temos aí o Brasil paralelo, a Igreja Católica sendo contaminada com ideologia revisionista, e temos também o aparelhamento das igrejas evangélicas, onde eu já frequentei, foi lá que eu tive a minha primeira formação de teologia, que eu acreditava em um mundo melhor a partir da religião, do evangelho, e pela minha própria busca por um sentido. A gente nasce com essa coisa do propósito e a gente quer entender o que eu estou fazendo aqui, por que, para que eu existo e em que eu posso, no que eu posso contribuir para um mundo melhor. E essa busca de ser e de fazer, de sentido, por essa busca que eu fui parar naquele ambiente. E aprendendo sobre Jesus, o Jesus do Novo Testamento, você se encanta, porque o Jesus não é conforme os cristãos. De fato deveria ser, porque cristão deriva de Cristo. Cristão, que é um resultado, é um subproduto de Cristo. Cristão ou deveria ser como pequenos cristos, ou Cristo pulverizado. Cristo em todos. Aquele que deixou um mandamento apenas, o amor, que vos ameis uns aos outros, dentro de todos. Ou seja, todos falando de amor e amando. É um amor racional, é um amor não emocional, é um amor intencional, é o ato de fazer ao outro o que gostaria que lhes fizessem primeiro você faz, ainda que não haja contrapartida. Esta é a proposta. Imagine isto funcionando como um software na cabeça das pessoas. Amar. Minha vida é amar. Amar a quem? Amar a qualquer um humano, ainda que eu não goste dele. Ele é objeto do meu amor, porque o meu dever é amar. Mesmo que não haja sentimento, o meu gesto em relação a este, aquele ou aquele outro, é um gesto de fazer a este o bem. É a proposta de Jesus. Dar aos pobres. Não entrar em confronto no sentido de derrotar o outro. Não partir para vias de fato. Se me baterem na face, eu ofereço a outra. É a proposta de Jesus. Viver uma vida não materialista, mas, acima de tudo, espiritualista. Foco na elevação da alma e transformação do ser a partir do conhecimento adquirido, um conhecimento que não se completa, mas é um crescimento resultado de frações adquiridas de sabedoria, frações adquiridas de uma vida espiritualizada. Jesus é um modelo que para os cristãos é totalmente ultrapassado, né? Porque os cristãos que não são de Cristo preferem Isaac, Jacó, Abraão, Davi, Salomão, qualquer patriarca lá do Antigo Testamento que tem relação com o judaísmo, que tem relação com o povo hebreu, que tem relação com
escolhas e práticas não cristãs. Pelo contrário, posturas anticristãs de negação da divindade de Cristo e principalmente desprezo por aqueles que a este seguem. Porque seguir a Cristo vai muito, muito além de frequentar um templo. Tanto isso é fato de que, acredito eu, existam cristãos que nem sequer conhecem sobre Cristo, mas são cristãos porque encarnam o modo de viver e ver a vida, de agir, de operar conforme Cristo, ainda que de Cristo nada saiba. Jesus não é uma religião. E ao descobrir que Jesus não é uma religião, me libertei eu das religiões que usurparam e se utilizam do nome dele. Então, o ato deliberado de transformar Jesus em um instrumento da alienação e do controle, a usurpação do nome dele com a finalidade político-ideológica, não é uma aberração aleatória, não é uma ação alienada, não por parte dos líderes, porque existe um propósito não cristão no uso da cristandade com a finalidade política. A extrema-direita operacionaliza as religiões, tanto que Papa Francisco é chamado de comunista e odiado por boa parte dos católicos ligados a ideologias de extrema-direita, porque ele tem um discurso humanista. Então, as palavras do Frei, quando ora, reza, para que o Brasil não se torne comunista, para que o comunista, que eles correlacionam, vinculam ao mal, que este mal, que seriam os comunistas, e comunista para a extrema-direita é qualquer um que tenha um discurso humanista, ainda que seja alguém de direita, ainda que seja alguém de uma visão social-democrata, ainda que seja alguém de uma esquerda mais socialista, mais radical, mais horizontal, no sentido de uniformidade de poder, de acesso, ainda que seja uma pessoa do espectro mais à esquerda ou tanto mais à direita, ao centro, qualquer um que colocar o ser humano em primeiro plano é comunista. E em sendo comunista, é mal. E em sendo mal, é o causador. Por isso que vocês devem ter mais tolerância com alguns radicais do meio do povo, quando estes nos atacam, porque o ataque que eles fazem é o ataque que foi acionado por alguém de cima, que controla a mente dessa pessoa. Porque a esta pessoa, o discurso humanista, vinculado intencionalmente pelos líderes religiosos ligados à extrema-direita, é o mal. E em sendo o mal, é o causador de tudo que existe de ruim. Para essas pessoas que foram doutrinadas dentro dessas igrejas, e não falo de organização espiritual, mas de uma organização humana, liderada por um humano, que tem uma ideologia humana de controle. Então, se você pensava que em algum momento a gente venceria o bolsonarismo e voltaríamos todos nós às nossas vidas, né? Se você pensava assim como pensava eu lamento te informar. Mas a nossa vida anterior, ela não existe mais. Quem me dera voltar ao meu velho consultório, com os meus ideais de ajudar as pessoas na individualidade, assim, sabe? Atender bem, acolher, se mover na direção, ajudar, ou melhor, possibilitar uma condição para que a pessoa possa se ajudar. Olha que maravilhoso isso. Seria tão bom, na paz, no sossego da minha vida, conquistada a duras penas e muito trabalho, porque sou eu, pobre, que completei o ensino médio depois dos 30 anos, que trabalho desde os 14, trabalho pesado, trabalho
para não pensar, trabalho braçal. Por muito tempo, desde os 14 até conseguir completar o ensino médio e começar a crescer para fazer uma faculdade aos 40. Eu só queria ficar no meu canto e viver em paz. Aí, incomodado pelo bolsonarismo e pelas falas de Bolsonaro, ou melhor, incomodado pelo Bolsonaro, porque eu via no Bolsonaro a personificação daquele que divide, o diabo mesmo, o diabo no prefixo di, o divisor, aquele que joga. Não estou falando da figura arquetípica, estou falando do símbolo arquetípico encarnado em alguém humano, em tese, que tenha atitudes daquele que divide, do diabo humano, aquele que divide e joga uns contra os outros, divide famílias, divide pessoas e divide o mundo, polarizando, enfraquecendo e controlando. E eu comecei a combater Bolsonaro, até que eu entendi já faz muito tempo, que o nosso problema não é Bolsonaro. Eu digo, faço um apelo aos meus colegas influencers de esquerda, ou progressista, ou democrata, ou social-democrata, que repense o seu foco, porque quando Bolsonaro fala em bomba atômica sendo construída no Brasil, ele não fala isso porque está fora da casinha, não perdeu o juízo. Claro que ele é paranoico em essência, o tipo que vê inimigos em todos os lados e se coloca no centro, e estando no centro tudo diz respeito a ele. Mas não longe de ser, essa fala está longe de ser resultado do que ele é em essência. É uma ação coordenada de desinformação. As pessoas que estão nessas bolhas para as quais ele se dirige são incitadas o tempo todo à violência, à reação violenta contra qualquer um que seja um humanista. Falou em socorrer, ajudar. Você é visto como alguém que está com um discurso falseado para esconder uma intenção ruim de tornar o mundo comunista. Então, o Frei, basicamente, faz o papel do diabo, jogando uns contra os outros e criando desconfiança generalizada. Então é importante que a gente combata a extrema-direita em todas as suas áreas de atuação. Fazer isso com a firmeza de quem vai vencer, ainda que não vença, porque se você olhar para o aparelhamento, o poder que essas pessoas têm, e o potencial de criação de mídia, como a exemplo do Brasil Paralelo, se você olhar o potencial que esse pessoal tem de controle, você desanima. Então, não desanimar é resultado de não se deixar levar pela aparência. Antes você fazer o que é certo, sem pensar em vencer ou não, vai vencendo a você mesmo. Este vencer a si mesmo é não entrar na mesma condição de vibração, de reação. Eu vejo que o mundo se tornou intolerante. E é a intolerância que abre espaço para a doutrinação de natureza intolerante, para líderes intolerantes, apoiados pela própria intolerância. E a contaminação que se percebe, ou que eu percebo, dentro do campo daqueles que votam na esquerda, dentro do campo da esquerda, daqueles que votam na esquerda, a contaminação aconteceu através da intolerância pela opinião, ainda que convergente, mas diferente. Eu vejo que as pessoas não conseguem mais debater. Quando são contrariadas, elas cancelam. A relação não vale mais nada. Eu posso estar falando aqui há 7 anos. Se eu colocar uma vírgula fora do lugar, e eu posso, muito provavelmente, vou cometer isso, porque eu não sou do tipo que planeja, eu vou construir aqui um discurso com início, meio e conclusão, pensado minimamente nos detalhes para que eu possa conquistar a todos e falar só aquilo que as pessoas querem ouvir. Eu vou dar a minha opinião. E se você discordar de mim, sabe o que? O ato de discordar é a ação de quem pensa. E em grupos de pessoas pensantes,
Haverão muitas divergências, mas eu prefiro o grupo da divergência, não da discórdia. Porque a discórdia é resultado da irracionalidade, assim como o cancelamento é resultado da intolerância, da baixa tolerância à frustração. Baixa tolerância à frustração te joga automaticamente dentro de uma bolha de iguaizinhos, seres iguaizinhos, que não importa o lado que você está, dentro da bolha você vai se tornando uma pessoa limitada. O pensamento de rebanho, que acontece em qualquer que seja o espectro político, o pensamento de rebanho, dentro do rebanho, o pensamento, o pensador ou a pessoa tem a sua inteligência diminuída e ela passa a pensar no grupo. Então, cai fora das bolhas e comece a divergir. Fale a mim que você discorda. Me dê essa esperança. Não discordar como discorda um sequestrado pelo discurso de extrema-direita. Este que foi doutrinado dentro das bolhas religiosas, ideológicas e até mesmo whatsappianas, quanto a este não vai vir discordar num ponto. Ele vai discordar em tudo. Porque ele está fechado. Ele vai impor. Cuidado quando você tenta impor também a sua opinião. Ele vai impor e vai estar totalmente fechado. Então, quando a pessoa vem, ontem eu vi no nosso grupo do WhatsApp, eu vi que o moderador, o Manuel é uma pessoa que eu conhecia, não conheço o Manuel. Manuel. Mas o Manuel fez algumas críticas construtivas em relação ao grupo, me deu alguns alertas. O meu grupo não tinha nem foto, era um grupo. Aí o Manuel falou assim: olha, o grupo está desprotegido. O grupo, as pessoas podem roubar o grupo do jeito que está. E falou comigo, eu falei: Manuel, você pode contribuir muito mais com o grupo do que eu. E aí eu coloquei ele de moderador. Mas eu não conheci o Manuel. Eu quero agradecer ao Manuel pela moderação que tem feito no grupo. Mas, voltando, né? Eu vi que Manuel apagou um monte de mensagens de um infiltrado raivoso que chegou lá e não consegui ver nada do que Manuel excluiu. Porque cheguei depois e até gostaria de ter lido. Eu me sinto muito mal de ter perdido a discussão, porque estas discussões agregam muito a mim ferramentas, né, instrumentos para entender melhor o que se passa do lado de lá, para melhorar a tratativa em relação a estes que estão neste processo de massificação. Estes não vão vir para o diálogo. Então eu conheço, entendo muito bem, eu vejo na primeira frase de alguém que já foi doutrinado, condicionado e está num estado semi-hipnótico de reação, eu vejo na primeira frase que não vale a pena discutir, porque eu só vou discutir com você, eu só vou debater com você se eu tiver chance de te acrescentar alguma coisa. E se você puder me acrescentar alguma coisa. É o ato de acrescentar e ser acrescentado que me move, no sentido de debater, discutir, argumentar ou não. Não há como argumentar com quem não quer ouvir você, que está cheio de ódio. Então volto e repito, as pessoas comuns, aquilo que se chama, que a gente está chamando e já ganhou uma condição pejorativa, o pobre de direita, e não sabe a diferença entre mão esquerda e mão direita. Ele está inserido em uma bolha. E o uso que se faz do sagrado é muito grave, porque a pessoa que vai ao ambiente, a ambiência do culto, ela vai buscar algo espiritual. Ela vai em busca de alimento para o seu espírito. E quando ela chega no ambiente sagrado e se abre, porque está confiando naquele pastor que é o vaso, o instrumento de Deus, que se coloca no lugar santo e do lugar santo fala com a autoridade daquele que tem intimidade com a divindade, e entendo intimidade é o canal por meio do qual Deus fala, este que seria usado, né, por Deus para trazer uma palavra aos corações aflitos, no meio do discurso teoricamente espiritualizado, ele solta o veneno da ideologia que entra direto dentro da pessoa, vai direto para o coração, vai direto, sem filtro algum. E vira a verdade, porque Deus absoluto usa e fala de forma absoluta, não pode jamais ser questionado. Então, quando o pastor se coloca como o imantado da divindade e fala
como se Deus falasse por ele, com tendências ideológicas, ele envenena irremediavelmente essa pessoa, que foi ali com boas intenções. Então, não existe loucura, não. Loucos estão enlouquecidos ou emburrecidos, ficam os que habitam bolhas e que recebem massivamente informações distorcidas e que têm como propósito produzir medo e controle. Estes estão doentes. Os líderes, estes não. Estes adoecem usando técnica e ciência para controle.